Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e a ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, santo é o teu nome, ó Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, tem coisa melhor na vida da gente do que estar na presença de Deus. Nós na presença de Deus, meus irmãos, o mundo pode estar até desabando, as coisas podem até estar sendo difícil para você, mas eu quero dizer para você que a alegria do Senhor nos constrange, nos enche cada dia mais, e essas coisas para nós se tornam tão comum, meus amados irmãos, que não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Aleluia. Iremos aqui abrir as nossas Bíblias nas cartas de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo do 8 até o 15. E depois eu vou pular para 2 Pedro, capítulo 3, somente o versículo 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. E gostaria que a igreja se colocasse em pé em reverência à palavra de Deus. Uma coisa interessante que eu vejo lá no quartel, que os recrutas estavam entrando, né, para entrar em forma, e alguns deles chegaram atrasados, e foi na hora do momento do hasteamento da bandeira. E quando começa a hastear a bandeira,
onde eles estiverem, eles param e prestam reverência ao patrimônio nacional. E eu acredito, meus amados irmãos, que a reverência para o nosso Deus não é maior do que uma simples bandeira. Amém? Aleluia. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também, se padecedes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, e nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui, 2 Pedro, capítulo 3, 18. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Oremos. Ó Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, Senhor, e que nós possamos, meu Pai, praticá-la, meu Pai, possamos colocar no nosso coração e viver, meu Pai, porque a nossa, quem está em Cristo, Senhor, tem que cada dia mais, Senhor, estar crescendo na Tua graça, no Teu conhecimento, meu Pai. Ontem eu era crente, hoje eu sou crente 2 vezes, e amanhã eu serei 3 vezes, Senhor. E é assim que Tu queres, meu Pai, que nós cada dia mais nos firmamos na Tua palavra, no Teu caminho e no Teu amor. E nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu convido aqui a irmã Lúcia para vir cantar aqui um louvor aqui da harpa, e depois eu quero que o irmão Genivaldo tome a frente. E depois eu quero que o irmão Tomás ore pelo irmão Genivaldo. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? O hino 115. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor.
Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um servo do Senhor, escolhido por Deus, para nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero pedir à igreja que ergue suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar por este servo abençoado de Deus. Pai, aqui está o teu filho, escolhido por ti para trazer a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha usá-lo, que ele possa ser instrumento, porta-voz, boca do Senhor para as nossas vidas. Que a palavra que o Senhor escolheu para ele falar nessa noite aos nossos corações, seja para edificar a tua igreja, seja para nós Aleluia. Louvado seja Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar sobre cada um de nós e que ele seja, meu Deus, usado por ti para trazer a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos na sua casa, para juntos estarmos aprendendo no seu santo templo. A palavra do Senhor, que já foi lida nesta noite, mas nós vamos ler o versículo 18 da segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Queridos, nesta noite, nós temos uma palavra para trazer à igreja do Senhor, e que o Senhor venha nos conduzir conforme a sua vontade, que é crescendo em graça e em conhecimento. Mas na realidade nós vamos falar mais para a igreja do Senhor sobre crescer em graça. A epístola de Pedro, o versículo que lemos, que é sobre a graça do Senhor. O que é graça? A graça, eu creio que todos sabem que é favor imerecido, No domingo, o pastor Costa até falou alguma coisa sobre esse sentido, quando ele falava sobre o perdão do Senhor para as nossas vidas. E ele até falou, ele usou o Taylor, e ele disse: olha, é como se eu estivesse devendo uma conta muito alta para o Taylor, não tivesse como pagar, mas ele resolveu me perdoar. Aquela conta que eu tinha para com ele, ele resolveu me perdoar. E a graça do Senhor Jesus está dentro disso também,
porque nós não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos para com o Senhor nosso Deus. Então Jesus veio e nos perdoou. A sua graça se manifestou sobre nós, e quando nós ainda éramos pecadores, e nós fomos perdoados. Então o que é graça? É um favor imerecido, é algo que você está recebendo sem que você merecesse, ou sem que nós merecêssemos. Isso é a graça do Senhor, é quando alguém paga a conta por você. Então foi isso que aconteceu, que nós tínhamos uma conta impagável para com o nosso Deus, pela transgressão que os nossos pais, que os nossos antepassados, eles fizeram. A forma como aconteceu, todos nós sabemos o que está lá no primeiro livro da Bíblia. Nós vemos lá no livro do Gênesis, o que aconteceu com os nossos pais, né, com Adão e com Eva, que eles pecaram, eles transgrediram. Então automaticamente eles passaram uma carta, ou eles deram uma carta para que Satanás pudesse ter todo o direito nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu. Então este débito, esta conta estava em aberto. Se nós formos ver aqui nos nossos dias atuais, quando nós fazemos uma compra em uma loja, quando nós fazemos alguma dívida, alguma coisa, se nós não pagarmos aquela conta, vai ficar em aberto. E aqui no Brasil, a forma de nós sermos punidos é através do nosso CPF. Então, em qualquer outro lugar do país, se nós formos fazer uma compra no crédito, lá vai estar, ou no crédito mesmo, lá vai estar aquela conta em aberto, e você não vai poder pagar. Uma certa ocasião aconteceu comigo algo, na época em que a gente usava cheque, e eu dei uns cheques para uma pessoa, e a pessoa não cobriu os cheques, e eu não podia, eram cheques muito altos, eu não podia cobrir. E eu fui uma vez para Teresina fazer compra numa loja, eu tinha o cartão daquela loja, quando eu fui pagar, não podia pagar. Eu digo, mas não tem nada a ver, foi um cheque lá. Ela disse, não, mas o seu CPF está negativo, você não vai poder comprar com o cartão. Então, o que aconteceu conosco quando o homem transgrediu as leis do Senhor? Basicamente isso, o homem não tinha mais como se aproximar de Deus, ele não tinha mais como entrar na presença de Deus, porque ele estava afastado de Deus. Nós vemos que quando o homem pecou, que Deus vai, ao cair da tarde, ao virar do dia, que ele vai lá no jardim, no Éden, e ele procura Adão, e ele diz, Adão, aonde tu estás, que tu não estás mais em mim. Aleluia. Alguém pode até dizer, mas será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Sim, mas ele queria ouvir de Adão o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Então Adão pecou, e ele vai e joga a culpa para a mulher, que joga para a serpente, e assim vai passando de um para o outro. Basicamente também é o que acontece conosco quando nós nos afastamos do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas quando nós nos afastamos dele, nós não estamos mais nele. Foi o que aconteceu com Adão, ele não estava mais em Deus, ele não tinha mais comunhão com Deus, e a mesma coisa acontece conosco quando nós estamos no pecado, estamos levando uma vida de pecado, nós nos afastamos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Aí é necessário nós renunciarmos tudo para nos voltarmos novamente para o Senhor. O homem estava afastado e Jesus pagou o preço por nós. Queridos, nós, na palavra do Senhor, se nós formos ver em praticamente todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele encerra com a seguinte frase: que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos.
praticamente em todas, apenas a epístola de Romanos é que ele não encerra desta forma, mas no verso 24, porque no verso 27, que é quando encerra a epístola, ele não diz, ele vai dizer o seguinte, o que está lá em Romanos 16, 27, ele diz: a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo. Mas lá no verso 24, ele já vai falar sobre a graça do Senhor. Então, todas as epístolas, exceto também Hebreus, porque Hebreus também vai encerrar, vai finalizando, falando sobre a graça, mas nós não temos certeza quem é o autor da epístola aos Hebreus, mas também Hebreus encerra falando sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. Então, através do apóstolo Paulo, é que hoje praticamente em todas as igrejas, no encerramento do culto, a última palavra é o que está lá na epístola de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 13, e o verso 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, ele começou usando isso, e a palavra do Senhor, como também está, nós vamos ver lá em Gálatas 6,18, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito, que está em Gálatas 6,18. Lá, se nós formos para Efésios 6,24, diz: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. O amor que nós precisamos ter para com o Senhor é um amor incorruptível, é um amor que não se corrompe com coisas banais, porque muitas vezes nós temos escutado muito, por exemplo, entre casais, que eles muitas vezes estão demonstrando que têm um amor um para com o outro e que se amam, e muitas vezes demonstram até para os outros que existe um amor entre eles, e muitas vezes não é um amor real, não é um amor que realmente está alicerçado no Senhor, porque até mesmo na nossa casa, nos nossos lares, entre homem e mulher, entre esposo e esposa, é necessário que exista um amor incorruptível. O amor do Senhor, ele precisa estar arraigado em nós, aleluia. Porque o que nós vemos, queridos, lá em João, no capítulo 3:16, ali está descrevendo o amor de Deus para com o homem, o amor que Deus dispensou por nós, que foi um amor incorruptível, foi um amor dele, Deus dar o seu Filho, e o Filho, Jesus Cristo, dar a sua vida por nós. Ele nos deu uma vida em abundância, e muitas vezes nós não sabemos como aproveitar isso, nós muitas vezes não aproveitamos o amor que Deus tem dispensado por nós. Então, queridos, a graça do Senhor, nós estamos aqui hoje porque pela graça do Senhor, pelo favor que Deus fez por nós, nós não merecíamos nem mesmo sermos chamados filhos de Deus, mas Ele, pelo seu grande amor, pela sua graça por nós, é que nós estamos aqui hoje, e nós podemos dizer que somos filhos de Deus, aleluia, somos filhos de Deus. Você pergunta para alguém lá fora, ele vai até dizer: eu também sou filho de Deus. Mas o filho, ele precisa obedecer ao Pai. Será que nós estamos obedecendo ao nosso Pai? Nós estamos obedecendo ao Senhor nosso Deus? Aleluia. Queridos, lá a graça, o que mais o apóstolo Paulo fala sobre a graça? A graça nos justifica, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Romanos 3, 24. A graça nos justifica. Nós fomos justificados pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo o que nós fizemos, nós fomos justificados. Então a graça é ela que nos justifica. Se nós poderíamos ir mais profundo e até dizer quem é a graça. Nós poderíamos dizer que a graça é o Senhor, porque é ela que nos justifica. Ele é a própria graça, Ele é o próprio amor. Aleluia. É por isso que nós, como filhos de Deus, devemos dizer: Senhor, obrigado. Muitas vezes nós nos esquecemos até mesmo de agradecer ao Senhor pela sua graça pelas nossas vidas, pelo seu amor dispensado por nós. Então nós fomos, e foi gratuitamente, porque para nós entrarmos hoje no Santo dos Santos, entrarmos na presença do Senhor, nós não precisamos mais fazer como outrora, como era feito, como nós vimos lá no tempo do Velho Testamento, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício por toda aquela congregação, por toda aquela nação, e ele precisava se santificar primeiro, para poder entrar e apresentar diante de Deus o sacrifício de toda aquela humanidade, de todos aqueles que queriam ter os seus pecados cobertos. Cada um tinha que levar alguma coisa, tinha que ser feito um sacrifício, era derramado sangue de animais, até que chegou um tempo em que este sangue, Deus não se agradou mais, porque ele dizia, já estava cheirando mal nas narinas de Deus, e ele disse, precisa ser feito alguma coisa, e é quando o Filho de Deus, Jesus, vem a esta terra, e hoje nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, uma graça que é justa, uma graça gratuita, que hoje nós não precisamos mais pagar um preço para termos essa graça sobre as nossas vidas. Só precisamos de uma coisa: renunciar ao pecado. Só precisamos de uma coisa: ter uma vida santa diante de Deus. Será possível? Sim, é possível sim, nós termos comunhão com Deus. Vai depender de cada um de nós entrarmos na presença do Senhor, dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar como nós termos uma vida santa diante do Senhor nosso Deus. A graça nos salva, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Em tudo isso nós vemos a graça do Senhor, em tudo isso, porque até para nós sermos salvos, é através da fé que Ele nos dá, é através da fé que o Senhor tem demonstrado através das nossas vidas, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até para nós sermos salvos, Deus, Ele está pronto para receber aquilo que nós apresentamos a Ele. Vai depender muito da forma como nós estamos apresentando ao Senhor o nosso sacrifício, a nossa santificação. Nós fomos ver lá na palavra do Senhor, no livro de Mateus, que vai falar sobre o fariseu, que ele ficava nas esquinas, né? E ele ficava demonstrando uma santidade que não tinha, parecia ter uma santidade que não era dele, e ele ficava, nós vamos ver lá na oração, quando ele diz, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, eu sou um homem santo, eu dou oferta, eu ajudo aos pobres, eu faço tudo o que tu quer,
Mas será que ele estava fazendo aquilo de um coração contrito? Será que aquela oração que ele estava fazendo era uma oração porque ele ficava em um local para ser visto? Aleluia. Tem muitas pessoas nos nossos dias, amados, hoje, que agem desta mesma forma, que ele quer fazer alguma coisa, se ele dá uma esmola, ele quer que todo mundo veja. Ele faz alguma coisa na obra do Senhor, ele quer que muitos vejam, para que ele seja até ovacionado, para que as pessoas vejam o que ele está fazendo. Enquanto que Jesus, ele há um certo momento que ele nos ensina que até para orar, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar em secreto com Deus, porque tem algumas coisas, queridos, que nós precisamos falar só nós com o Senhor. Só é nós que devemos chegar diante dele e dizer: Senhor, é isso aqui, para que outros não estejam vendo, para que outros não estejam escutando. Então, o que estava acontecendo? Aquele homem começou a orar: porque eu dou esmola, eu oferto na casa do Senhor, eu dizimo na casa do Senhor, eu sou um homem puro, eu sou um homem santo. Aleluia. Nós precisamos realmente ser santos. A palavra do Senhor em 1 Pedro, ela diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. O Senhor vem buscar uma igreja santa, o Senhor vem buscar uma igreja pura, o Senhor vem buscar uma igreja lavada com o seu sangue. Aleluia. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem, e quando aquele pregador disse que Deus mostrou para ele a igreja no seu todo, inclusive ele diz: olha, Deus me mostrou a igreja total. Ele inclusive disse o nome de algumas que ele viu lá, várias igrejas. E ele disse que Deus mostrou para ele e disse: você está vendo? Esta é a igreja. Mas ela não é. Dentro desta igreja eu vou tirar a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Porque, queridos, nós sabemos que tem muitos que estão, até é o que nós vemos na própria palavra do Senhor, muitos que estão dizendo: Senhor, mas no teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Senhor, eu anunciei a tua palavra e vidas se renderam a ti. Senhor, eu colocava a mão sobre os enfermos e eles eram curados. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a igualdade, eu não vos conheço. Aleluia. Nós precisamos ser a igreja do Senhor. Qual é a igreja do Senhor? A igreja que não se contamina com o pecado, a igreja que não faz parte com o pecado. Amados, a coisa muitas vezes é tão séria que Satanás nos oferece coisas que parecem ser boas, que parecem ser agradáveis. Quando a serpente enganou o primeiro homem, ele não foi se apresentar uma coisa má, não, apresentou uma coisa boa. Quantas vezes Satanás nos oferece coisas que parecem coisas boas? Nós estamos fazendo um serviço lá na igreja do Macapá. Inclusive, no dia que nós estávamos recebendo um material lá, o pastor Costa estava lá do lado, e eu comecei a conferir o material. Conferi uma vez, conferi 2 vezes, conferi 3 vezes. E o rapaz que estava assim: tem alguma coisa errada? Eu disse: tem. Ele disse: mas o que está errado? Eu disse: tem 3 peças a mais. Ele disse: não pode. Confira. Ele conferiu, eu conferi de novo. Aí uma das pessoas foi e disse assim, dos meninos que até que estavam lá, disse assim:
Não tem problema não, veio aí, é bom que fica aí. Ele disse, não. Eu disse assim, não, de jeito nenhum. Ele disse, por quê? Eu disse, porque nós só compramos esta quantidade, nós não compramos esta, então não é nosso, não nos pertence. Aí, rapaz, eu digo, não quero. E o rapaz também, né, que foi, ele disse, não, eu vou levar para devolver para a loja. São coisas que aparentemente a gente pode até dizer, rapaz, eu estou sendo beneficiado, isto está me beneficiando. Nós precisamos, queridos, ter muito cuidado a forma como nós estamos agindo, porque se eu tivesse recebido, não é nem por isso, é por causa da minha comunhão com Deus. Nós sabemos, a igreja do Senhor sabe que Satanás, ele é terrível para nos acusar. E eu poderia muito bem ter ficado calado, estaria sendo beneficiado, mas se tivesse faltado eu iria reclamar. E muitas vezes acontece isso, não, foi a menos para mim eu reclamo, foi a mais eu fico. Não está correto. Aleluia. E primeiro da nossa comunhão com Deus, nós precisamos, querido, ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós somos a luz do mundo, e a luz ela não esconde. Uma certa vez eu vi um pastor falando de uma igreja, a igreja estava tendo um problema de goteiras, ainda não tinha forro, e não tinha quem conseguisse descobrir onde eram as goteiras, que eram pequenas. Subia, olhava, ninguém via nada. Teve um certo rapaz que disse assim, pastor, eu vou descobrir onde são as goteiras. Ele disse, como? Eu vou vir à noite aqui para descobrir. Ele disse, mas rapaz, de noite, se de dia ninguém acha, de noite você vai encontrar. Ele disse, à noite eu venho. Ele disse, me dê um refletor forte. Ele veio com outra pessoa. Uma pessoa ficou embaixo com um refletor, refletindo para cima, e ele subiu no teto. E através dos furos que tinha na telha, ele via lá de cima. Aí ele fechou tudinho, e o pastor disse, é incrível. O que eu quero dizer com isso? Nós somos luz. Podemos estar onde nós estivermos, na maior escuridão, mas quando a luz chega, a escuridão desaparece. Então não são as coisas deste mundo que vão nos impedir de termos uma comunhão com o Senhor. É a graça que nos salva, a graça nos fortalece. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. É isso que é necessário em nós. Nós somos fortes, muitas vezes nós queremos nos abater com alguma coisa, ou algo vem nos abater, mas fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos fortes, nós somos fortalecidos. O nosso chamado é pela graça, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. Aleluia. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia e Ele nos chamou. Aleluia, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Você está aqui na casa do Senhor nesta noite, não é por acaso. Aleluia. O Salmo de número 139, o salmista Davi, ele vai descrever naquele salmo que nós não podemos fugir da presença de Deus. Se nós subirmos ao mais alto monte, Ele está. Se nós descermos ao mais profundo abismo, Ele também está. E Ele ainda vai mais longe, Ele diz, se eu descer ao Seol, ou se eu for ao inferno, Tu também aí está.
Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Aí alguém poderia até me perguntar, mas quer dizer que Deus, Ele vai estar no inferno? Ele vai ao inferno com a sua justiça para julgar aqueles que lá estão. Aleluia. Não há como o homem fugir da presença do Senhor. Não há de forma nenhuma, porque mesmo o homem, antes dele ser formado, o Senhor já conhecia os seus caminhos, Ele já tinha todos os seus caminhos formados. O salmista, ele diz: Senhor, porque de uma forma tão terrível eu fui formado, mas quando eu ainda era informe, Tu já me conhecia, Tu já me via. Aleluia. Então nós não temos como nos afastar, nós não temos como fugir da presença do Senhor. Aleluia. O nosso chamado é pela graça, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, aleluia, nós somos separados pelo Senhor. Você é uma pessoa separada, você é uma pessoa que Deus separou, independente do cargo que qualquer um exerça na casa do Senhor, na obra do Senhor, independente daquilo que você faz no reino de Deus, você faz isso porque você foi separado pelo Senhor. O Senhor te separou e te trouxe para o seu redil, Ele te trouxe para o seu aprisco, porque você é separado. Você é diferente, você é uma pessoa que o Senhor escolheu. A graça é preciosa e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1. A graça é informação que pode ser transmitida. Também, irmãos, não vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. 2 Coríntios 8:1. A graça revelada a humildade, a graça revela a humildade de Cristo, porque porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. 2 Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Deus, que é grande, que é soberano, que é dono de todas as coisas, mas Ele se fez pobre. Jesus se fez pobre, Ele se fez pecador por nós, enquanto que nós éramos merecedores de termos um castigo eterno, mas Jesus se fez culpado por nós, para que hoje você possa ter o prazer de dizer: eu sou filho de Deus, eu sou redimido pelo Senhor, o Senhor me mudou, o Senhor me transformou, Ele fez de mim uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Nós podemos ter a nossa idade avançada, mas no Senhor nós somos novos, nós somos renovados, nós temos as nossas forças renovadas, porque como a palavra do Senhor diz, que os jovens, eles se fatigam, eles cansam, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A cada dia o Senhor nos renova. Há momentos nas nossas vidas que muitas vezes a gente está desanimado, a gente está a ponto de desistir das aflições, das lutas, das adversidades, das decepções que muitas vezes temos, até com pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós acreditamos que vão estar conosco, que vão nos dar a mão quando nós mais precisamos, porque muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, pessoas até que nós damos todo o crédito e eles nos decepcionam, mas o Senhor não. O Senhor não nos abandona.
Acontece muitas e muitas vezes nós não temos ânimos para sairmos da casa, para virmos à casa do Senhor, mas quando a gente vem à casa do Senhor e que nós entregamos a Ele o nosso coração e pedimos a Ele para Ele nos renovar, e pedimos para que Ele nos transforme, e pedimos para que Ele faça de nós nova criatura, que Ele mude o nosso viver, que Ele mude as nossas ações que muitas vezes nós cometemos, nós somos transformados, nós somos mudados, nós somos renovados, nós somos revigorados, porque Ele faz isso. É o poder do Senhor que nos renova, é o Senhor que nos fortalece a cada dia. Queridos, nós temos que estar ligados no Senhor, nós precisamos estar em comunhão com Ele todos os dias, porque se nós assim não fizermos, o que será de nós? Não adianta nós passarmos dias na casa do Senhor, nós passarmos tempo na casa do Senhor e no final de tudo nós abandonarmos o Senhor, nós abandonarmos a fé, nós sairmos da presença do Senhor. Aleluia, a graça é ela que nos salva. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A graça, ela nos renova a cada dia, queridos, que nós possamos nos alimentar na graça do Senhor. O conhecimento do Senhor, o que é conhecimento do Senhor? Na palavra do Senhor nós vamos descobrir o que é termos conhecimento do Senhor, é nós termos comunhão com Ele. Aleluia. Nós vemos que Moisés, ele queria conhecer a Deus, ele queria ver o rosto de Deus, ele tinha ampla comunhão com Deus, mas ele chega um momento que ele diz: Pai, eu quero te ver cara a cara. E Deus diz: não, Moisés, não pode, não tem condição. Moisés, o homem não pode me ver na minha essência, o homem não pode me ver na minha glória. Era isso que Deus estava querendo dizer para Moisés. Ele disse: mas eu quero te conhecer cara a cara. Ele disse: não tem como, Moisés, mas eu vou fazer algo contigo. Vai para de trás da rocha, que eu vou deixar tu me ver. Ali ele viu apenas Deus passando. Aleluia. E quando Moisés desce do monte, o povo não podia olhar para Moisés. A glória do Senhor resplandecia sobre o rosto de Moisés. E é porque ele não viu Deus na sua essência, até porque não tinha condição, que ele iria morrer. Aleluia. Queridos, nós precisamos conhecer a Deus de uma forma toda especial. Aqueles que têm comunhão com Deus, Deus tem os seus segredos, Ele revela os seus segredos para ele. Moisés tinha comunhão plena com o Senhor, mas por um pequeno deslize, ele não pôde entrar na terra que estava prometida. Aleluia. Mas Deus cumpriu a sua palavra em Moisés. Nós vemos que lá no monte da transfiguração, Moisés desce junto. Ali Deus estava cumprindo a palavra que ele disse que ele iria pisar na terra. Naquele dia Deus cumpriu a sua palavra em Moisés. Da mesma forma, nós precisamos ter comunhão com Deus. Através da comunhão, do conhecimento que nós temos de Deus, Ele vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos ter esta comunhão com Deus plenamente. Nós louvamos ao Senhor, queremos agradecer pela oportunidade que Ele nos deu, que Ele nos permitiu de nesta noite, nós estarmos aqui adorando, buscando o Seu santo nome. Aleluia. Está conosco o pastor Raimundo Páscoa, lá do São Vicente, o evangelista Franklin com sua esposa, vários irmãos nos visitando, o pastor Edmar, com a irmã Conceição, que todos sejam bem-vindos, com a irmã Eliane, que está conosco nesta noite, todos sejam bem-vindos, também o irmão Lindomar, com a sua esposa, lá do Joás Souza, o Senhor possa abençoá-los grandemente. O irmão Tomás, vai estar encerrando, vai estar falando alguma coisa, nós vamos... Quem? A missionária Adriana vai louvar ao Senhor. Neste momento nós vamos tirar
dízimos e ofertas para a casa do Senhor. E após o irmão Tomás estará dando as considerações finais, encerrando o trabalho do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus por esse momento maravilhoso de conhecimento da palavra de Deus. Que a gente saia daqui muito mais cheio desse poder, dessa unção, dessa graça do Senhor para nós. Aleluia. Glória, glória ao nosso Senhor. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaço, invadido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Oh, glória a Deus. Ele está abençoando a cada um neste momento. Ele está com seus ouvidos inclinados para nós, para ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, o nosso louvor. Clame, clame, Ele vai te escutar. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Disse: tudo está perdido, se perdendo nessa vida em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você.
você. Vou abençoar você. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Depois de ouvirmos as orientações do Senhor para as nossas vidas, a gente fica maravilhado com a palavra que o Senhor nos orientou nessa noite através do irmão Genivaldo. E nós queremos agradecer a presença dos irmãos, queremos agradecer aos irmãos que estão em casa ouvindo a palavra do Senhor. E nesta noite tão abençoada com a sua palavra, queremos agradecer a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede a graça de estar na sua casa. Amém? Queremos também convidar aos irmãos a participar e a estar presente na programação da igreja durante a semana. Amanhã, quarta-feira, nós temos reunião com todo o corpo da EBD, o povo que faz a escola bíblica dominical. Amanhã à noite nós teremos reunião às 19 horas, não é isso? 19h30, né? Amanhã nós temos reunião às 19h30. Na quinta-feira nós temos oração aqui na igreja. E toda a igreja está sendo convidada a estar conosco, orando, clamando, buscando a Deus. Às 19h30 nós estaremos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. No sábado nós temos a rede jovem aqui a partir das 19h30. Domingo ainda nós não temos a escola bíblica, porque só vamos iniciar a partir do dia 12. Mas à noite, às 18h30, nós estaremos aqui engrandecendo o nome do Senhor Jesus através do culto da família. Toda a igreja está sendo convidada para estar conosco na casa do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por mais uma noite. Amém? Pai, nós te agradecemos pela presença do Senhor no nosso meio. Te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor tem nos orientado na tua casa. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel com cada um de nós. O Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dado força para vencer as batalhas, as dificuldades. Somos privilegiados nesta noite, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa, para que nós possamos estar mais próximo de ti, Pai. Portanto, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite abençoada na tua casa, que nós possamos voltar para os nossos lares, acompanhado pelo teu Espírito Santo, que nós possamos ter uma noite de sono reparador, e que nós possamos estar cada vez mais firme nos teus caminhos, para que nós possamos honrar e te glorificar em nome de Jesus. Amém? Ergue tuas mãos para cá em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor terno de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine em nossas vidas, hoje e sempre, e quem crer diz: louvado seja Deus.